E para cortar eu vou usar 1,10 m de viscose. Eu dobrei e dobrei novamente, formando 2 dobras, assim eu corto logo frente e costas. É 100% viscose, com bastante caimento, tá? Eu vou separar 10 centímetros do comprimento, porque eu vou usar essa faixa para fazer a costura das alcinhas desse vestido. Então, tem aí 10 centímetros por 1,5 m, que é a largura do meu tecido. Eu vou cortar mais uma faixa, mais uma tira, e eu vou deixar aí 3 centímetros. Na verdade, eu deixei 4, mas não precisa deixar tudo isso. Eu vou deixar 3 centímetros para fazer o acabamento do decote, tá? Eu não vou usar forro. Se você for usar forro, não precisa usar essa tirinha aí para fazer o acabamento, tá? O forro já é o acabamento. Então, eu fiquei com 95 centímetros de comprimento desse viscose. Eu vou usar essa minha blusa para fazer o corte, sendo que eu vou cortar um tamanho bem maior do que o meu, vou cortar um tamanho G. Então, na altura do decote, eu vou dobrar, eu vou deixar o formato da cava, somente decote e cava. Eu vou deixar 1 centímetro de tecido aí, né, dobra, porque eu preciso aumentar, alargar esse vestido, tá? Ele não vai ser o meu tamanho. Eu tô usando essa blusa como base, mas só como base mesmo, mas ela não é a referência do tamanho que eu tô cortando. Então, eu vou entrar o corte da cava. Vai ser uma cava rasa, tá? Não tô descendo muito o corte da cava. E na lateral, vou aproveitar muito, bastante, quase total da largura desse tecido, que é 1,5 m, tá? Então, vou cortar aproveitando bastante da largura do tecido, que ele vai ser um vestido todo soltinho mesmo. Eu tô deixando aí bastante tecido nas laterais, por quê? Esse vai ser um tamanho G que eu tô cortando, é um vestido pra minha irmã. Então, aí na cava, ó, eu dei uma distância, tá? Com bastante, deixando bastante tecido mesmo. O tamanho dela é 44, tá? Então, se você for cortar um tamanho menor, né, ou maior, não importa. Você vai usar a sua blusa como base para o corte, mantendo aí a largura que você precisa. Então, o meu decote ficou bem largo, esse decote aí ficou bem largo. Eu não vou deixar ele largo desse jeito, então eu vou franzir. Você pode franzir ou fazer preguinhas, tá? Pra
noção de quanto você vai precisar, a distância que você vai precisar deixar. Então, a partir do decote, você vai marcar 4 dedos abaixo do seu seio. Então, do decote até 4 dedos abaixo do seio, onde você tem que levar a costura acinturando aí esse vestido um pouquinho, tá? Aquela faixa de 10 centímetros de largura que eu separei, eu vou costurar fechando toda essa abertura, tá? Elas serão alças para o meu vestido. Então, depois de costurar, eu cortei dividindo ela no meio. Então, como eu deixei 10 centímetros por 1,5 m, né, o corte para fazer a costura das alças, eu fiquei com cada pedaço desse com 34 centímetros, mais ou menos, tá? Então, aqui com frente e costas, decote franzidinho, ajustado, de uma forma que vai encaixar, ficar bem certinho aí no busto e nas costas. Eu vou encaixar as minhas alças, tá? Eu vou dar uma distância de 1,5 cm da lateral, vou deixar sobrar esse pedacinho de tecido aí para poder fazer o acabamento da minha cava depois. Vou posicionar as minhas alças segurando com o alfinete. Então, eu vou deixar a costura dessa faixa da alça pro lado, tá? Ao lado da cava. Então, costura da lateral da alcinha, vou jogar para o lado da cava. Segure com alfinete. Feito isso, aquela faixa de 3 centímetros que eu cortei no início, eu vou fazer isso, ó. É para fazer o acabamento. Então, estampa com estampa. Estampa com estampa. Se você for usar forro, você corta aí o mesmo formato do vestido, tá? O mesmo corte. O comprimento você deixa aí uns 5 centímetros a menos, tá? Se você quiser usar também o forro, somente até a altura da cintura, você leva esse forro até a altura da cintura e passa a costura do elástico ou lastex por cima, ele vai ficar preso, tá bom? Então, levei essa faixinha aí no decote pra máquina, costurei e o acabamento vai ficar assim, como se fosse a costura, depois eu vou rebater como se fosse a costura de um viés, tá bom? Agora eu vou manter meu vestido assim, estampa com estampa. Vou fechar costurando as laterais. Eu vou deixar fenda. Minha irmã tem 1,62 m e essa quantidade vai bater aí abaixo do joelho dela. Então, vou precisar deixar aí uma fenda. Vou deixar 26 centímetros de fenda nas laterais. É opcional, se não quiser deixar, não deixa, costura direto, tá bom?
soltinha, também de tecido, que te veste bem, e você vai contornar aí a lateral, sendo que na lateral você vai descer o corte alargando, porque a intenção é deixar esse vestido soltinho. Aqui eu tô deixando bem solto, né, mas você não precisa, se for um tamanho menor, não precisa deixar isso tudo, tá? E se você for cortar um tamanho maior, aí que o 44, aí você vai ter que dobrar a quantidade de tecido. Aqui na mesa, ó, fenda, bainha bem fininha. Deixei a bainha do vestido também com 1 centímetro, fina, tá? Fenda é opcional, se não quiser não precisa deixar. Agora eu vou deixar, agora eu vou fazer o acabamento da cava. Eu vou usar o viés, com retalhos eu cortei essas tirinhas de viés. Então, estampa com estampa, vou posicionar e costurar. Vamos para a máquina fazer isso. Então, deixo sobrar 1 centímetro da pontinha, tá? Do viés nas laterais para poder fazer o acabamento. Não estico o viés, tá? Só posiciono aí em cima e costuro. Depois de costurar, eu vou dar piques por toda a voltinha da cava para poder rebater essa costura do viés. Então, esse 1 centímetro aí na lateral, eu vou dobrar. Eu vou dobrar a pontinha, vou dobrar todo o restante do meu viés assim pra dentro. E vou rebater a costura. Eu vou deixar aqui embaixo o link de treinamento de viés para iniciantes, tá? Como sempre deixo, quem tiver dúvida, clica no link aqui, que tá aqui embaixo na descrição, porque aqui eu só tô resumindo, tá? No vídeo aqui embaixo eu tô mostrando com mais detalhes, tá bom? Também vou deixar com a costura finalizada com sucesso, minha cava costurada com viés, de uma forma bem simples, ajustadinho na cintura, esse vestido, ele tá todo soltinho, em mim ficou bem largo, tá? Mas eu vou experimentar, porque vocês precisam ver como fica no corpo, então ficou parecendo até uma camisola em mim, porque ele tá larguinho. Na minha irmã vai ficar mais justinho, tá bom? Então, ó, tem opção também, parece uma camisolinha, né? Confortável para passar o dia em casa. Então, essa alça de amarrar é boa para ajustar também o comprimento, tá? E da cava. Então, ó, ficou bem larguinha aí na cava. E como a alça é larguinha, não aparece a alça do sutiã. Aí eu tô usando